Sandra Borba é doutora em educação e está no movimento espírita há mais de 40 anos. Ela também foi uma das palestrantes da Conferência Espírita Catarinense, que aconteceu no mês de novembro, aqui em Joinville, Santa Catarina. Sandra, fala um pouquinho para a gente como é que a gente pode entender a proposta educativa do espiritismo na atualidade. Oi, tudo bem, telespectadores? É o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a doutrina espírita não é salvacionista, né? Então, a proposta espírita, sob o ponto de vista da adesão dos seus profitentes, ela se centra no esforço de transformação, né? Então, quando nós vamos observar, identificamos na doutrina espírita a proposta de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. E se formos buscar as fundamentações dessa afirmativa, nós nos depararemos com uma compreensão acerca do homem, espírito imortal, diferenciada. Para nós, o homem, nós, os espíritos, somos criados todos simples e ignorantes, tendo todos a mesma destinação, que é a nossa perfectibilidade. Ora, esse processo envolve o quê? A aquisição de valores, o desenvolvimento do livre-arbítrio, que vem em especial pela aquisição de experiências que nos trarão os conhecimentos, a fim de que o nosso processo de perfectibilidade seja o resultado do nosso esforço. Então, a doutrina espírita não é doutrina de salvação, é doutrina de educação, pelo esforço, a fim de que nós tenhamos o compromisso de, em nós, erigirmos aquilo que o próprio Cristo considera e nos diz, nos apresenta, conforme Mateus 5,48, serem perfeitos. Então, essa perfectibilidade, ela é uma destinação nossa e ela se dá através de quê? Dos cenários reencarnatórios, né? Onde nós vamos o quê? Tendo experiências que nos facultarão conhecimento, conhecimento nos faculta livre-arbítrio, o livre-arbítrio faz com que nós tenhamos escolhas, e essas aprendizagens, elas vão então burilando, vamos dizer assim, né? Aprimorando a nossa condição na direção do chamado progresso intelecto-moral. Então, a doutrina espírita, como nos diz Lins de Vasconcelos, pela mediunidade do nosso Divaldo, é doutrina eminentemente educativa. E a sua proposta está sintetizada na página que consta do Evangelho, do seu capítulo 17, Um Homem de Bem. Qual o melhor momento para começar a aplicar essa proposta? Todo e qualquer momento, né? Em especial o momento quando a gente se depara com esta compreensão, ou seja, de que nós não devemos ter uma atitude religiosa meramente contemplativa e de expectativa para que a nossa adesão possa, de repente, nos dar magicamente um processo, vamos dizer assim, de bem-estar, né? E para muitos de salvação. Então, para nós, o sentido de salvação é orientação. Nós nos salvamos na medida em que nós temos a orientação do caminho a seguir. E o caminho a seguir para nós, consoante o que a doutrina espírita nos ensina, é a nossa harmonização individual e coletiva para com a lei divino-natural. Ou seja, é esse processo de integração conosco, com o próximo, com a natureza e com Deus, isso nos conduzirá ao aperfeiçoamento necessário à conquista do nosso equilíbrio e da nossa felicidade. Então, todo momento é momento da gente se educar, né? Todo momento é momento da gente aproveitar essa consciência que passamos a ter para então agirmos de conformidade com isso. Ou seja, no lar, né? No ambiente social, no ambiente de trabalho, diante da natureza, enfim, todos os momentos em que possamos nos esforçar para sermos a melhor pessoa que pudermos ser. Isso é educação. A gente está vivendo um momento de regeneração, né, de novos espíritos, um momento de excesso de informação, até uma certa inquietude da sociedade. Como trazer a atenção para esses temas tão importantes? Na verdade, nós vivemos um momento de muito tumulto também, não é? Onde muitas vezes, em razão de interesses que aí estão, interesses de grupos em especial, que não têm uma visão sob o ponto de vista da imortalidade, né? Para que nós estejamos imersos. Eu até gosto de usar uma expressão bem nossa lá, afogados. Não é nem imersos, né? A gente está se afogando, né? Em características do chamado mundo pós-moderno, que são características muito preocupantes, como, por exemplo, o individualismo exacerbado, né? O consumismo, que engloba até o consumir o outro,
a pessoa, né? Com um desrespeito imenso ao campo do sentimento. Né? Nós vivenciamos um momento do que o que importa é o que você aparenta, não é o que você de fato é. Né? Então, a gente vive, na verdade, hoje uma fase de regeneração, mas como todo momento de transição, nós vivemos os paradoxos. Né? Então, se nós temos de um lado todo um progresso, por exemplo, tecnológico, nós temos miséria. Se nós temos todo um avanço do ponto de vista intelectual, ainda estamos também vivenciando a infância espiritual sob o ponto de vista das nossas emoções. Então, é um momento grave pelo qual estamos passando e, nesse sentido, a doutrina espírita tem um papel muito importante, e o movimento espírita também. Né? E isso pode se manifestar em quê? No alerta em relação à nossa necessidade do mergulho interior, ao nosso silêncio, ao nosso momento do autoencontro, aquilo que nós, usando a metáfora que está inclusive em todo o texto sagrado, a metáfora do deserto, né? É preciso que a gente vá para o deserto interior, como Jesus diz, que a gente tem que encontrar um lugar em nós mesmos para esse momento de quê? De introspecção, de adoração a Deus, né? De nos situarmos diante dos objetivos que a vida nos apresenta. Porque quando nós nos deixamos, Márcia, nos dominar completamente por essa agitação, por esse ativismo que a vida cotidiana nos tem apresentado, até mesmo aquilo que é a nossa espiritualização, o nosso processo de lidar com o sagrado, passa por isso também. A gente termina mais preocupado em vou aplicar passe, vou participar de reunião, eu vou assistir palestra, e a gente está, às vezes, pouco preocupado em que é que isso repercute em minha vida sob o ponto de vista da minha conquista íntima de paz e de espiritualização. Então, essa regeneração, ela requer de nós muito cuidado e requer principalmente a atenção com o que nós podemos fazer por nós mesmos e, consequentemente, por aqueles que estão em nosso derredor, porque, afinal de contas, nós vivemos num processo permanente de contágio. Aquilo que nós pensamos, sentimos e, principalmente, fazemos, contagia aqueles que estão ao nosso redor. Como contagiar o jovem e a criança a entender a importância do movimento, né, e se manter ali nesse processo educativo? O acolhimento, em especial na casa espírita, vamos dizer assim, a estratégia primeira. Né? Mas sem esquecer que a família é sempre o ponto principal. O trabalho que a casa espírita desenvolve, no sentido da evangelização, da educação, né, é um trabalho complementar, né? Porque a família, ela de fato é a instituição, como nos institui Emmanuel, por excelência educativa. Então, preparando os pais e a casa espírita que desenvolve um trabalho com a família, ela percebe que o seu trabalho ele ganha mais força, né? Pela integração. Então, integrar a família, né? Proporcionar a crianças e jovens aquele ambiente que não é só um ambiente físico, é uma ambiência psicológica, afetiva, espiritual, para que nós nos sintamos, evocando aqui a figura de Paulo, nos sintamos mais comunidade. Né? Então, o que é nos sentirmos comunidade? É nos sentirmos partícipes, mas nos sentimos principalmente convidados a exercer a nossa emoção, a nossa ação, né? O nosso cuidado, o nosso zelo naquilo que é a proposta concreta, né, da Casa Espírita, do movimento espírita. E aí a Casa Espírita será mais do que uma Casa Espírita que reúne, vamos dizer assim, separadamente, crianças, jovens, adultos, mas que reúne todos, né, dentro daquele mesmo objetivo, que é o objetivo de nos fortalecermos intimamente, nos educarmos, para que esse contágio da nossa mudança possa, de fato, ser aquilo que o Gandhi coloca também. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, é a partir da nossa própria mudança que nós vamos, então, lenta, mas progressiva, continuamente, né, contagiando aqueles que estão ao nosso derredor. E, nesse sentido, o trabalho da Casa Espírita, bem planejado, bem organizado, áreas integradas, tudo isso concorre para que nós tenhamos uma atitude de cuidado, de acolhimento, mas também de educação, né? De integração e de trabalho entre todos que compõem o movimento espírita.